Shalom Uvracha Beshem Yeshua HaMashiach, meus amados irmãos. Hoje nós vamos começar o estudo da Bessorá de Yohanan, o Evangelho de João, e para isso nós vamos usar a Peshita, traduzida diretamente do aramaico para o português, que para mim, sem dúvidas, é a melhor versão que existe, pois ela é a que mais se aproxima da época do Segundo Templo, onde o nosso Salvador Yeshua e seus discípulos estavam convivendo e falavam aramaico e hebraico, e não grego. A língua que eles falavam era aramaico e hebraico. Então vamos começar, capítulo 1 de Yohanan, vamos ler. Depois da leitura, nós vamos fazer alguns comentários sobre esse primeiro capítulo. Em princípio, era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Esta palavra estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. Nele a vida estava, e a vida era a luz dos filhos dos homens. E esta luz nas trevas resplandece, e as trevas não podem superá-la. Houve um homem que foi enviado por Elohim, cujo nome era Yohanan. Este veio como testemunha para que testemunhasse sobre a luz, a fim de que todos crescem por meio de sua mão. Ele não era a luz, mas testemunharia sobre a luz. Porque ele, que é a palavra, é a luz da verdade, que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo existiu por sua mão, e o mundo não o conheceu. Para o que é seu ele veio, e o que é seu não o recebeu. Mas aos que o receberam, deu-lhes autoridade, para que fossem filhos de Elohim, aqueles que creem em seu nome. Aqueles que nem pelo sangue, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade do homem nasceram, mas por meio de Elohim nasceram. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do único que vem do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Yohanan testemunhou a respeito dele, e clamou e disse: Este é aquele de quem eu falei que viria depois de mim, e é anterior a mim, porque foi primeiro do que eu. E da sua plenitude todos nós recebemos, e graça por conta de graça. Porque pela mão de Moshe a Torá foi dada. Portanto, a verdade e a graça pela mão de Yeshua HaMashiach foram dadas. O homem jamais viu a Elohim. O único Elohim, aquele que está no seio do Pai, esse o declarou. E este é o testemunho de Yohanan, quando os judeus de Jerusalém enviaram-lhe Kohanim e Levim para lhe perguntarem: quem é você? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Mashiach. E perguntaram-lhe novamente: quem então? Você é Eliarro? E ele disse: não sou. Você é o profeta? E ele respondeu: não. E disseram-lhe: e quem é você? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram: o que você diz a respeito de si mesmo? Disse ele: eu sou a voz que clama. No deserto, endireitem o caminho de Adonai, como disse o profeta Yeshayahu. E os que tinham sido enviados eram dos Perushim. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que então você emerge, se você não é o Mashiach, e nem Eliarro, e nem o profeta? Respondeu Yohanan e disse-lhes: eu emerjo com água. Mas no meio de vocês se levanta aquele a quem não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim, mas era anterior a mim. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Estas coisas ocorreram em Beit Aniá, no cruzamento do Iardém, onde Yohanan estava emergindo. E no dia seguinte, Yohanan viu Yeshua, que estava vindo em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim virá um homem, e ele é anterior a mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, exceto que ele se tornaria conhecido a Israel. Devido a isso, eu vim para imergir com água. E Yohanan testemunhou e disse: eu vi a Ruach que descia do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para imergir com água disse-me: aquele sobre quem você vir a Ruach descer e permanecer sobre ele, este é quem imergirá na Ruach HaKodesh. E eu vi e testemunhei que este é o Filho de Elohim.
E em outro dia, Iohanã estava de pé, e havia 2 dos seus talmidim, e olhou para Yeshua quando andava e disse: Eis o Cordeiro de Elohim. E os seus 2 talmidim ouviram quando falou e partiram atrás de Yeshua. E Yeshua virou-se e viu que estavam vindo atrás dele, e disse-lhes: O que vocês procuram? Disseram-lhe: Nosso rabino, onde você está? Disse-lhes: Venham e verão. E foram e viram onde estava, e ficaram com ele naquele dia, e era cerca da hora 10ª. E um daqueles que ouviram Iohanã e foram atrás de Yeshua era André, irmão de Shimon. E levou-o para Yeshua. E Yeshua olhou para ele e disse: Você é Shimon, filho de Ioná. Você será chamado Keifá. E em outro dia, Yeshua queria ir para Galil e encontrou Filipos e disse-lhe: Vem atrás de mim. Ora, Filipos era de Beit Saidá, a cidade de André e Shimon. E Filipos encontrou Netanel e disse-lhe: Aquele a respeito de quem escreveram Moshe na Torá e os profetas, nós o achamos. Ele é Yeshua, filho de Yosef de Natzrat. Disse-lhe Netanel: É possível que seja de Natzrat algo bom? Disse-lhe Filipos: Venha e verá. E Yeshua viu Netanel vindo em sua direção e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro filho de Israel, em quem malícia não há. Disse-lhe Netanel: De onde você me conhece? Disse-lhe Yeshua: Antes que eu chamasse Filipos, enquanto você estava debaixo da figueira, eu o vi. Respondeu Netanel e disse-lhe: Rabino, você é o filho de Elohim, você é o rei de Israel. Disse-lhe Yeshua: Porque lhe disse que o vi debaixo da figueira, você acreditou? Maiores coisas do que essas verá. Ele disse-lhe: Verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhes digo que, a partir de agora, vocês verão os céus abertos e os anjos de Elohim subindo e descendo para o Filho do Homem. Aleluia! Meus irmãos, esse capítulo 1 de Iohanã está cheio de revelações, e a primeira se dá logo no primeiro versículo, quando Iohanã escreve: Em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Esta é uma das maiores revelações da Brit Hadashah, a revelação de quem é o nosso Mashiach, a palavra de Elohim. Isso implica em dizer que ele é a manifestação do Elohim vivo aqui na Terra. Isso é muito forte. A palavra em aramaico aqui utilizada para a palavra é melta. Melta faz parte da substância de Elohim. Ou seja, ele é parte de Elohim. Ele não é um ser criado após Elohim. Ele não é um ser menor que Elohim. Ele é uma das manifestações do Elohim vivo aqui na Terra, juntamente com o Espírito, a Ruach HaKodesh. E Iohanã vem e reafirma no versículo 2, esta palavra estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. Esse verso 3 também, ele deixa claro quem criou todas as coisas. Foi a palavra, foi Yeshua. Yeshua é o criador de todas as coisas. E quem é o criador de todas as coisas, senão o próprio Elohim vivo? O nosso Adonai. É mais um versículo que confirma quem é Yeshua. No versículo 4, ele fala: Nele a vida estava, e a vida era a luz dos filhos dos homens. Yeshua é a luz que traz a vida, que traz o Espírito para o ser humano. Foi ele que soprou o Espírito em Adão. Ele que formou Adão do barro e soprou o Espírito no nosso primeiro ancestral. E esta luz nas trevas resplandece, e as trevas não podem superá-la. Quando Yeshua se fez carne e habitou entre nós, o mundo espiritual tremeu, as trevas não puderam mais superá-la. Naquele momento, começaram os 2000 anos do Mashiach. Nós estamos vivendo esses últimos dias agora aqui. E aí, no versículo 6, ele começa a falar de Iohanã, o imersor. Ele fala que houve um homem que foi enviado por Elohim, cujo nome era Iohanã. Que veio para quê? Ele veio para testemunhar sobre a luz. Ele veio para testemunhar sobre Yeshua, com a finalidade que todos crescem por meio de sua mão. Iohanã, quando ele começou a fazer a imersão no Yardem, no Jordão, aquilo criou um alvoroço na época do Segundo Templo, pois todos estavam esperando pelo Mashiach. E aí, os peruxinhos fariseus mandaram pessoas para ver quem era realmente João. E aí, o que acontece?
Eles foram e perguntaram a João se João era o Mashiach. Só que antes disso, aqui o capítulo 1 de Yohanan, ele dá outras revelações sobre Yeshua. Ele fala que Yohanan veio testemunhar sobre a luz, porque Yeshua é a luz da verdade, que ilumina todo aquele que vem ao mundo. E Yeshua estava no mundo e o mundo existiu pela sua mão, como eu falei anteriormente aqui. Quem foi que criou o mundo? Elohim, Adonai. E o mundo não o conheceu. Da mesma forma que diversas vezes Adonai se manifestou no Tanar, se manifestou no deserto para nossos pais, se manifestou através dos profetas. E ainda assim, muitos não o conheceram. Quando Yeshua veio aqui para a terra também, muitos não o conheceram. Mas todos que o receberam, ele deu-lhes autoridade. Então, a partir do momento que a gente recebe Yeshua como nosso Mashiach, nosso Adonai, nosso Senhor, ele nos dá autoridade para que nós nos tornemos novamente filhos de Elohim, como Adam era no início. Yeshua veio fazer a retificação de tudo que estava perdido. Aqueles, nós no caso, que reconhecemos ele como Mashiach, que não nascemos pelo sangue ou pela vontade da carne, nem pela vontade do homem. E nós temos a nossa natureza física, quando nós nascemos, que vem da vontade de nossos pais. Eles se relacionaram, casaram, nos tiveram como filhos, mas quando nós recebemos Yeshua como nosso Mashiach, de verdade, cumprindo o Torá, obedecendo a ele, obedecendo o que ele nos ensinou, ele nos dá o poder de nos transformarmos filhos de Elohim. Porque nós nascemos não da vontade da carne, mas por meio do próprio Elohim. Ele nos dá uma nova vida. E ele continua aqui no verso 14, sendo que Yeshua se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Yeshua no início ele estava com Elohim, ele era Elohim, ele era uma parte de Elohim. E aí, no momento quando ele veio para a terra, ele se fez carne e habitou entre nós. Claramente aqui ele já existia antes. Ele já existia como palavra de Elohim, como criador de todas as coisas. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. E aí, Yohanan fala, nós vimos a sua glória como a glória do único que vem do Pai. Não é do único criado, é do único que vem do próprio Pai. A manifestação do Pai, cheio de graça e de verdade. E Yohanan fala aqui, ó, este é aquele de quem eu falei que viria depois de mim, mas é anterior a mim, porque foi primeiro do que eu. O que é que Yohanan está querendo dizer aqui? Que antes de todas as coisas existirem, e Yeshua já existia. Ele era primeiro do que tudo. E da sua plenitude nós recebemos e graça por conta de graça. Todo dia, quando nós acordamos, nós recebemos a misericórdia de Elohim se renovando para nós. E aqui também, com Yeshua, recebemos graça sobre graça. Aqui ele continua, porque da mão de Moshe a Torá foi dada. Portanto, a verdade e a graça pela mão de Yeshua HaMashiach foram dadas. Yeshua veio para revelar para o mundo a verdadeira Torá de Moshe. Como ele fala na Bessorá de Matitiahu, de Matai, ele fala, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Aquele cumprir que ele está falando é completar a lei, dar o entendimento verdadeiro que só o Mashiach poderia dar a respeito da Torá. A Torá que foi entregue a Moshe, mas que até Yeshua chegar não se tinha o pleno conhecimento da Torá que ele nos deu. Então ele deu a verdade e a graça da Torá. E aqui no versículo 18 do capítulo 1, olha que interessante o que Yohanan fala. O homem jamais viu a Elohim. E agora olha como ele completa. O único Elohim, aquele que está no seio do Pai, esse o declarou. Ou seja, Yohanan mais uma vez diz aqui que Yeshua é o próprio Elohim. E que ele estava no seio do Pai, ou seja, ele estava com a palavra do Pai. E depois ele o declarou quem era o verdadeiro Elohim. E este é o testemunho de Yohanan, quando os judeus de Jerusalém enviaram-lhe Kohanim e Leviim para lhe perguntarem. Então os Perushim enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem era Yohanan. E ele confessou
Logo, não sou o Mashiach. Eles queriam saber, como eu falei, naquela época foi um alvoroço, como quando Yohanan começou a emergir na água. Eles pensaram que Yohanan era o Mashiach. Todos ficaram admirados. Yohanan falou, eu não sou o Mashiach. E aí perguntaram, quem é então? É Eliarro? Porque para o Mashiach vir, deveria vir Eliarro. Ele disse, não sou. Você é o profeta? Então também não sou. Quem é você? Quem é você? O que diz a respeito de si mesmo? E aí ele faz a declaração de Yeshayahu. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho de Adonai. Ou seja, endireitem o caminho para que Yeshua pudesse se mostrar. E aí perguntaram, por que então você emerge? Se você não é o Mashiach, nem Eliarro, nem o profeta? E aí Yohanan responde, dizendo que ele emerge apenas com água. Mas que no meio deles estava se levantando alguém que iria emergir não com água, mas com o Espírito Santo, com a Ruach HaKodesh. Outro dia, no dia seguinte aqui, Yohanan viu Yeshua que estava vindo em sua direção e ele disse, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Aí ele fez alusão àquele Cordeiro que Abraham, nosso pai Abraham, viu no momento que ele ia fazer o sacrifício de Isaac. Apareceu aquele Cordeiro ali. Aquele era o Cordeiro de Elohim que tiraria o pecado do mundo, que depois seria utilizado pré-figuradamente no Pêssar, quando cada Yehudim imolou um cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor passasse por cima da casa deles, que é o que significa Pêssar, passar por cima, e não fizesse nenhum mal aos seus primogênitos. Yeshua é o verdadeiro Cordeiro de Elohim, que, através do seu sangue, tiraria o pecado do mundo. E Yohanan continua, este é aquele que eu disse, depois de mim virá um homem. Ele é anterior a mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, exceto que ele se tornaria conhecido a Israel. Ele não sabia quem era Yeshua, ele só sabia que viria um homem que seria conhecido, que todo Israel naquele momento conheceria. Ele diz, devido a isso eu vim para emergir com água, para preparar esse caminho, quando Yeshua apareceria para ele ali. E Yohanan testemunhou e disse, eu vi a Ruach que descia do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Quando Yohanan emergiu, Yeshua, como está nos outros evangelhos, nas outras Bessorá, ele viu a Ruach HaKodesh pairar sobre Yeshua como uma pomba. E ele disse que aquele que enviou ele, ou seja, Elohim, quando enviou ele para emergir com água, disse, aquele sobre quem você vir a Ruach descer e permanecer sobre ele, este é quem emergirá na Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. E eu vi e testemunhei que este é o Filho de Elohim, este é o Filho de Deus. E aí no outro dia, Yohanan estava de pé, com dois dos seus talmidim, dos seus discípulos, e olhou para Yeshua, quando Yeshua andava, e disse, eis o Cordeiro de Elohim. Na hora que Yohanan falou isso, os discípulos partiram imediatamente atrás de Yeshua. Eles sabiam que ali está na frente deles o Salvador de Israel, o Redentor de Israel. E Yeshua virou-se e viu que eles estavam vindo atrás dele e disse-lhes, o que é que vocês procuram? Aí eles já chamaram Yeshua, nosso Rabino, onde você está? Onde você está ensinando? Yeshua disse-lhes, venham e verão. E foram e viram onde estava e ficaram com ele naquele dia. E era cerca da hora 10ª, ou seja, era cerca de mais ou menos 4 horas da tarde, já no final do dia. E um daqueles que ouviram Yohanan e foram atrás de Yeshua era André, irmão de Shimon, de Pedro. E aí André foi e falou com Shimon, encontramos o Mashiach, e levou Shimon até Yeshua. Yeshua olhou para ele e disse, você é Shimon, filho de Ioná, Simão, filho de Jonas. Você será chamado Keifá, que quer dizer Pedro. Aí em outro dia, Yeshua queria ir para Galileia e encontrou Filipe, e disse-lhe, vem atrás de mim. E Filipos, que era de Betsaida, a mesma cidade de André e Shimon, seguiu Yeshua.
E aí Filipos encontrou Natanael, que estava embaixo da figueira na hora, antes de Filipos encontrar ele, e levou até Yeshua. E Yeshua falou: aqui está um verdadeiro israelita, onde não há malícia, ou seja, uma pessoa justa, um justo, um tzadikim, um tzadik, na verdade. E aí Natanael olha para Yeshua e fala: de onde você me conhece? Que até então Natanael estava, né? Será que vem alguma coisa boa de Natzrat, de Nazaré? Aí Yeshua declara: antes que Filipos te chamasse, eu o vi debaixo da figueira. Aí Natanael ficou maravilhado. Rabino, você é o filho de Elohim, você é o rei de Israel. E Yeshua fala: porque eu te vi debaixo da figueira, você está dizendo isso? Agora, coisas muito maiores vocês verão. Ele diz: verdadeiramente, eu lhes digo que a partir de agora vocês verão os céus abertos e os anjos de Elohim subindo e descendo para o Filho do Homem. Aqui, meus irmãos, quando Yeshua fala os anjos de Elohim subindo e descendo para o Filho do Homem, ele está fazendo menção, sabe a quê? A Betel, quando o nosso pai Yaakov dormiu e viu aquela escada onde os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Essa escada quem é? Yeshua. Yeshua é o portal. Yeshua é o portal que liga os céus à terra. Somente por ele, o céu pode se ligar à terra. Ele é o portal. Olhe quanta coisa em apenas um capítulo. E amanhã nós daremos continuidade a esse estudo no capítulo 2 da Bessorá de Yohanan, do Evangelho de João, aqui através da Peshita, traduzida diretamente do aramaico. E como eu falei no início do vídeo, para mim, incontestavelmente é a melhor de todas as traduções. Shalom, shalom, Laila Tov.